Boa noite, gente. Como estão? Tudo bem? Boa noite. Alguém liga o áudio aí, por favor, para a gente testar? Para ver se eu ouço vocês. Boa noite, professor. Tudo certo. Obrigado. Nada. Muito bem. Deixa eu passar aqui para vocês logo a terceira atividade, última, né? Desse bimestre. Vocês estão aí fazendo a segunda, né? Muitos já entregaram, a grande maioria já entregou. E aí tem a terceira, como eu disse, né? São 3 exercícios aí para vocês. Então, o terceiro exercício é esse. Dessa vez eu resolvi pegar as provas da OAB aí, pegar 2 questões interessantes para vocês. Então, a primeira questão do 16º exame da ordem, a segunda questão do 18º, questões aí interessantes já sobre responsabilidade do fornecedor. De novo, para vocês darem uma olhada no acórdão, né, agora do STJ, né, de um agravo ao recurso especial 1.597.890, do ministro Moura Ribeiro. E a quarta questão para vocês explicarem a diferença entre vício e acidente de consumo, que eu creio que a gente já vê isso hoje, né? Mas vocês estão observando que algumas coisas eu passo aqui para o exercício que são assuntos que eu falo na aula seguinte, então se eu não falar hoje, eu falo na próxima aula. Então, de qualquer forma, vocês vão ver esse assunto também e aí já vão aproveitando que já estudam antecipadamente, que quando eu falar que vocês já estão sabendo e já podem até tirar dúvidas específicas sobre o assunto. Mais uma vez, o prazo é de 1 semana, então vocês vão poder fazer o exercício e aí só vão me entregar na próxima terça-feira. E mais uma vez lembrando, como as atividades são remotas, né, como estamos aqui, cada um de sua casa, né, fazendo as atividades e tendo a aula, então o prazo não é até o final da aula, até 10 da noite, até meia-noite, e aí você mandando depois das 10 da noite, eu respondo no outro dia, na quarta-feira eu já coloco lá o recebido, mas claro, tem que ser só até meia-noite, né, tudo consta lá no e-mail para garantir. E aí vocês já estão reparando que eu sempre estou dando recebido. Na próxima semana, que é a nossa última aula, né, antes da prova, eu devo corrigir com vocês pelo menos os 2 primeiros exercícios, certo? O terceiro, esse aqui não, porque aí não vai dar, porque vocês ainda vão estar fazendo, eu não vou estar adiantando a resposta, né? Mas os outros 2 que já foram entregues, na próxima semana já terão sido entregues, aí eu corrijo e a gente já vê o que é que, né, teve lá de erro, de acerto, e provavelmente eu já também passo para vocês a pontuação, né, dos 2 primeiros exercícios, porque aí vocês já vão para a primeira prova sabendo aí, tendo uma base, né, de quanto vocês tiraram lá na pontuação, né? Então é isso, mais uma vez, são 4 questões, né, para vocês, na questão 1 e 2, de novo, né, apontar a alternativa correta e explicar, sempre com as palavras de vocês, com base no código do consumidor, com base na doutrina, mas não é para dar a resposta de só, é assim porque está no código, né, mais uma vez lembrando, né, tem que ser uma resposta com uma argumentação, né, porque vocês têm que se preparar, porque logo, logo vem aí exame de ordem, essa pandemia vai passar, e logo, logo os exames serão retomados, e daqui a pouco vocês já vão estar ali no período apto, né, para poder fazer as provas, então logo, logo está chegando a vez de vocês, e aí nas provas abertas, né, na segunda fase do exame de ordem, é preciso argumentar. E lá na resposta aberta você não pode colocar uma resposta do tipo, é assim porque está no código, né? Esse tipo de resposta não vai ter repercussão boa, né, numa prova da OAB. Então é bom que vocês já comecem a praticar essa questão da argumentação e para isso precisam ter como base, né, o código, a doutrina, mas essa não pode ser a resposta, né? Tem que ser com as palavras de vocês, com uma boa argumentação. Certo?
Alguma dúvida, gente? Sobre o exercício de hoje, que tá para ser entregue hoje. Tem alguma dúvida? Como é que está a situação aí? Tá dando para responder direitinho? Qualquer coisa vocês vão falando aí. Ok, beleza. Qualquer coisa vocês vão relatando aí, tá? Mas não é nada complicado, né? Tudo tem as respostas no código, tem aquilo também eu já falei, se eu não falei ainda vou falar hoje, então tudo está dentro do nosso cronograma aqui possível, né? E só lembrando, né? Nossa prova, dia 22, daqui a 15 dias, né? Daqui a 2 semanas, 22 é a nossa prova, e a nossa prova vai ser pelo Google Forms. Eu não sei se vocês já fizeram prova por esse modelo, né? Mas é bem tranquilo, é bem fácil. A gente vai entrar na reunião aqui no horário da prova, 8h30 da noite. Eu vou passar para vocês, vou dar umas explicações bem básicas, né? Rápidas de como é a prova. Já na sequência, eu mando para vocês o link da prova lá no sistema. E é bem tranquilo, você pode fazer a prova pelo celular, pode fazer a prova pelo computador. É um arquivo pequeno, então não precisa de muita internet para fazer, não precisa, né, tá ali com a internet 100%, pode até, né, não estar uma internet tão legal, vai funcionar, porque é um arquivozinho bem bestinha, né, é pequenininho, e aí você vai preencher lá mesmo, e aí vai enviar por lá, eu recebo, né, e aí às 10 horas da noite fecha o sistema do Google Forms para receber essas respostas. E lá eu faço a correção, e na semana seguinte eu já passo o resultado. Vocês foram meus alunos no segundo período e lembram que a minha primeira prova era, né, lá antes da pandemia, como era na sala de aula, eu fazia a prova com questões abertas e fechadas. Aqui não, aqui para questão de tempo mesmo, para facilitar um pouco mais a vida de vocês, a prova é toda fechada, então serão 10 questões, todas de marca X, e diferente do exercício não precisa justificar a resposta, é só marcar lá, né, a alternativa que você acha que é a correta, ou a incorreta, dependendo do enunciado, e no final enviar, né, as respostas dentro do período estabelecido, que é o período da prova, das 8h30 da noite até as 10 da noite, certo? Então, não tem por que se preocupar, a prova vai ser bem tranquila nesse ponto, e o Google Forms é fácil de usar, bem tranquilo também para usar. E aí, como é uma prova toda fechada, na semana seguinte eu já devo divulgar o resultado e já devo, inclusive, corrigir com vocês aqui as questões, certo? Qualquer outra dúvida que apareça, a gente conversa de novo na próxima aula. Ainda tem mais uma aula, né? Mas eu já estou adiantando aqui para avisar vocês, né? Porque teve gente que se matriculou depois e tal, não viu minha primeira aula, que eu sempre explico isso na primeira aula, então, para quem ainda não estava sabendo, é dia 22. Para quem já estava sabendo, só refrescando a memória aí, para lembrar que vocês já devem, né, se não estão estudando, já devem começar aí a revisar, a estudar direitinho para, né, ter um bom desempenho na nossa prova de direito do consumidor, tá certo? Bom, retomando aqui, eu parei nessa parte aqui, eu vou só voltar um pouquinho, né, porque uma semana para outra, só para a gente não perder o fio da meada. Eu estava falando dos elementos da responsabilidade do fornecedor. Esses elementos são aí a conduta, o dano e o nexo causal, né? Isso vocês já viram com a professora Manuela lá em responsabilidade, né? Responsabilidade civil no período passado, só retomando aqui. Então, como a nossa teoria é da responsabilidade objetiva, então independe se o nosso fato aqui é doloso ou culposo, se é lícito ou ilícito, então basta que essa conduta cause dano a outrem, a um consumidor especificamente, a um terceiro envolvido naquela relação. O dano, né, foi aí que eu parei, falando sobre o dano. E aí nós temos os danos já mais conhecidos, o dano material, né, que sempre ocorre aqui, e no caso do direito do consumidor é inerente, né, porque toda relação aqui é onerosa, e sendo onerosa, sempre vai gerar danos materiais. Se ocorre dano aqui, consequentemente o dano na grande maioria dos casos, material, né?
E aí ele vai abranger, claro, como já previa lá o Código Civil mesmo, o dano emergente, o lucro cessante, isso aí vocês já sabem. No dano moral, né, que há a ofensa a um dos nossos direitos, a pelo menos um, né, dos nossos direitos da personalidade. Então, aí nós temos a configuração do dano moral, né, que vocês certamente já ouviram falar e já devem estar vendo agora com o Venâncio na prática, uma distinção que existe entre dano e mero aborrecimento. Tem gente que fala da indústria do dano moral, uma suposta indústria do dano moral e tal. Há muita discussão sobre dano moral. Aqui também vai aparecer, né? Inclusive hoje eu vou falar de um caso aqui, logo na sequência, né? Ainda falando sobre dano, dessa discussão se é dano, se não é, que aparece até a nível do STJ. Então essa é uma discussão que sempre aparece aqui, né? Qual o limite entre um mero aborrecimento, né? Um mero contratempo que a gente tem na vida e o que seria dano. Mas o dano moral, ele tem aqui uma definição precisa, porque ele atinge o direito da personalidade. Agora, a que nível, né, vai haver essa ofensa para que se chegue ao dano moral? Essa é a discussão, né, que existe aqui na doutrina. Tanto no caso lá do direito civil, que vocês já viram antes, quanto aqui também no caso do direito do consumidor. E essas são as formas de dano mais comuns, né, no direito do consumidor. O dano material e o dano moral. O dano moral não acontece toda vez, mas ele é recorrente em situações específicas que a gente vai ver na sequência. O dano material, sim, esse é inerente a praticamente todas as relações de consumo, para não dizer todas, porque pode ter alguma exceção, praticamente todas. Já o dano moral não acontece sempre, mas tem sido recorrente, né? Principalmente quando falamos de casos mais graves, né? Aí temos o dano estético, eu não lembro se eu falei disso aqui já ou se vai ser falado hoje, né? Mas tem o dano estético, que também afeta aqui, também é uma questão, né, que complica para o direito do consumidor. E aí o Risato Nunes, né, representando aqui a doutrina, ele determina que o dano estético vai ser configurado pela modificação física gerada pelo dano e que altere o aspecto físico externo da pessoa lesada. Então, a gente, quando fala em coisa estética, né, até pela questão comercial, associa logo a questão do rosto, da pele e tal. Mas não é só isso, né? O dano estético, ele pode atingir a pele da pessoa, o rosto e tal, mas não é só isso. Pode ser um braço, pode ser a mão, pode ser qualquer parte do corpo que a gente possa ter essa visualização externa, certo? De características físicas externas do nosso corpo. Então, isso gera o chamado, né, uma ofensa a essa situação, a essa questão física, vai gerar o chamado dano estético. Mas vocês vão ver que, na prática, né, isso eu não vou falar tanto, mas a gente vai ver aqui também, mas vocês vão ver muito mais na prática, que o dano estético e os outros danos que eu vou falar agora na sequência, eles acabam na justiça, né, no Poder Judiciário, sendo absorvidos pelo dano moral. Tem alguns ministros, desembargadores, juízes que vão separar. Isso aqui é dano estético, isso é dano moral, isso é dano existencial, isso é o dano que eu vou falar daqui a pouco da teoria do desvio improdutivo e tal, ou do desvio produtivo. Mas, em geral, isso vai ser, no final das contas, absorvido lá no quantum indenizatório, na hora de determinar o valor da indenização, o juiz vai colocar, olha, tanto de danos materiais e tanto de danos morais. Aí ele vai explicar. Os danos morais incorporam dano estético, tal. Mas, geralmente, na hora de estabelecer o valor da indenização, o juiz generaliza e coloca lá dano moral e dano material. Mas aí, dentro do dano moral, né, nessa questão geral, aparecem esses outros tipos de dano que a doutrina se preocupa também em tratar, né, em diferenciar. E aí, um deles, né, que está sempre recorrendo aqui, no caso do direito do consumidor, tem sido o dano estético, mas não só ele, como a gente vai ver agora na sequência. Temos, então, o dano existencial, a perda de uma chance, que vocês provavelmente já viram com Manuela, na responsabilidade civil. Então, como eu disse, né, eles geralmente são considerados como modalidades de danos morais para fins de indenização. Só fazendo uma distinção do que seria o dano existencial da perda de uma chance, no caso da perda de uma chance seria aquele caso clássico, né, do show do milhão, a pessoa deixou de ganhar 1 milhão porque, né, a alternativa estava lá errada na resposta e tal. No dano existencial não seria só isso, seria algo
mais específico, como, por exemplo, perder a oportunidade de tirar férias, né, de viajar para um determinado lugar, perder a oportunidade de ter uma convivência com a família durante o período de férias, durante uma folga, durante uma ocasião especial. Então, seriam esses os danos existenciais. Né? A perda de uma chance seria a perda de uma chance de entrar na universidade, de ganhar o prêmio lá no Show do Milhão, que já aconteceu esse caso, etc. Né? Entre outras coisas. Mas são diferenças tênues, que na prática acabam não sendo muito consideradas. Né? Elas acabam entrando numa vala comum, vamos dizer, do dano moral. Né? Seria tudo dano moral na hora de estabelecer o quantum indenizatório. São poucos juízes que fazem essa diferenciação clara. Isso aqui vai ser pelo dano moral, especificamente. Isso aqui vai ser pelo dano existencial. Isso aqui vai ser pelo dano estético, etc. Certo? E aí tem essa teoria, né, que é bem interessante, que vale a pena, que está sendo bem discutida no direito do consumidor nos últimos anos, né, de 2017 para cá, que foi uma teoria criada por esse professor, o Marcos Dessaulni, que é brasileiro, que é a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Está dentro do contexto de dano, como vocês vão perceber. Certo? Então, vamos analisar como é que o Dessaulni criou essa teoria, como é que isso aqui tem sido desenvolvido, e se essa teoria tem sido mesmo adotada, né, pelos tribunais superiores do Brasil, especialmente o STJ. Então, vamos dar uma olhadinha, mesmo que rápida e breve, né, e geral, nessa teoria do Marcos Dessaulni. Essa teoria ela foi desenvolvida, né, num livro que começava com esse título, né, de Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, mas nas edições mais recentes, o Marcos Dessaulni deu uma incrementada e hoje, né, você encontra esse livro. Também tem um artigo, né, numa revista, deixa eu ver o nome aqui da revista, é a Direito em Movimento, né, que é do Rio de Janeiro. Nessa revista também tem esse artigo que sintetiza, né, ele não está com todo o conteúdo do livro, né, mas esse artigo ele dá uma sintetizada nos aspectos principais da teoria. E aí o título hoje do livro e do artigo principal é esse, né? Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor, um panorama. Então, nessa teoria, o Marcos Dessaulni desenvolveu essa ideia do que seria o desvio produtivo do consumidor. Vamos entender o que é isso, né? O que é que significa isso. Por esta teoria, todo o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas causados pelos fornecedores constitui dano indenizável. Quem nunca, né, de todos nós aqui, agora estamos em 22 pessoas, eu e mais vocês 21 aí. Quem aqui, né, nunca passou por um perrengue do tipo de ter um problema na sua linha de telefone, na sua internet, no seu plano de saúde, no seu cartão de crédito, na sua TV por assinatura, e ter que ligar para o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E aí perde um tempão lá para ser atendido, perde um tempão explicando a situação, continua perdendo tempo para poder ter a solução, às vezes tem um problema solucionado, às vezes não, e vai ter que ligar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quem nunca passou por isso? Né? Em algum momento da vida nós já passamos por isso, né? Porque todos nós temos essa realidade no Brasil. Por mais que se tenha criado leis do tipo lá, tem um tempo máximo para se responder, para se atender a ligação, 60 segundos. Tem um tempo máximo para poder resolver a questão, lá, o problema. Tem, no caso dos bancos, né, quando tínhamos o atendimento lá dentro da agência, né, antes da pandemia, tempo máximo de fila, né, da espera na fila, 15 minutos, né, em dias normais, 20 minutos em horários de pico, véspera de feriado, etc. Então, tudo isso. Né, quem nunca passou por esses perrengues na vida? O Marcos Dessaulni leva em consideração essas questões e estabelece essa determinação, teoricamente falando que todo esse tempo desperdiçado por nós, nesses serviços de atendimento, né, e esse tempo que foi desperdiçado não fomos nós que demos causa, é a empresa, né, é o fornecedor, então isso aí gera um dano indenizável. Essa é a ideia base, mas precisamos ver um pouco mais, né, e aí eu trouxe uns trechos aqui interessantes do próprio Marcos Dessaulni, né, que ele vai falar sobre isso. Então, na página 28 aqui do artigo dele, tem-se essa afirmação. Ao ocasionar um evento de desvio produtivo,
O fornecedor torna-se responsável não só pelo prejuízo do tempo, o bem jurídico, desperdiçado pelo consumidor, como também pela alteração danosa das suas atividades planejadas ou desejadas, interesses jurídicos, ou seja, pela alteração danosa da sua vida. E aqui o Marcos Dessaulni não quer falar do desvio produtivo no contexto atual do home office ou trabalho remoto, né, em que a gente está aqui trabalhando de casa, do computador e está perdendo tempo na ligação. O tempo produtivo também seria do ócio, né? Como o Domênico De Masi já dizia, do ócio criativo. Né? Então, o fato de você estar descansando, você está perdendo o seu tempo de descanso, de sua folga, de suas férias, enfim, né? De seu repouso semanal remunerado, para estar ligando para isso. Quando você poderia resolver isso de outra forma, ou isso poderia ser resolvido até automaticamente, a depender lá do nível de acompanhamento da empresa, né? Sobre essas questões aí dos serviços. Não só serviços, mas produtos também. Então, no caso específico aqui, desse bem jurídico, do tempo, não é só o tempo de trabalho que eu perdi, é o tempo de folga também. É o tempo livre que eu tinha e que eu perdi esse tempo livre para poder estar ligando para o SAC, né, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, para estar entrando no site para conversar lá com a inteligência artificial sei lá, de qualquer empresa aí que tenha, né, aqueles robôs que dão a resposta padrão. Enfim, tudo isso é tempo perdido. E esse tempo perdido, na visão do Marcos Dessaulni, deveria ser, sim, indenizado. Seguindo. Portanto, classifico ele, né, o Marcos Dessaulni, classifico esse tempo pessoal do consumidor de tempo vital, existencial ou produtivo, enquanto designo o novo Instituto em Apreço de Responsabilidade Civil por Desvio Produtivo do Consumidor. Né? Tirando o fato que ele usa o responsabilidade civil, que eu já disse que eu não simpatizo muito com essa história, né, para distinguir direito civil do consumidor, mas essa é a ideia que o Dessaulni usa. E veja que ele usa a expressão existencial, então para ele seria também um dano existencial, o desvio produtivo. Então, seria um tipo de dano existencial. Então, veja que cada autor vai dando uma roupagem diferente para esses danos e vai estabelecendo nomes, né, nomenclaturas específicas. E muitas vezes os nomes vão se confundindo. Então, o desvio produtivo pode ser até um dano existencial também. Né? Além de ser um dano produtivo, um dano vital, seria um dano existencial. Então, seria outra situação aqui possível. Né? Então, o Dessaulni é o criador dessa teoria e outros autores usam. Cristiane está perguntando aqui, né? Isso tudo também depende do entendimento do juiz, exatamente, porque para o juiz de União dos Palmares esse tipo de problema não passa de mero aborrecimento. Exatamente. E você vai ver que ele não está totalmente errado e nem está totalmente certo, porque o STJ ainda não está decidido sobre isso, né? Então, não é um posicionamento, é um posicionamento teórico, né, do Dessaulni, respeitosamente aqui mostrando, né, o posicionamento dele, mas vocês vão ver que não é uma questão unânime, né? Não é uma afirmação que podemos dizer com toda certeza, é dano produtivo, é desvio produtivo, é dano, né? Dano existencial, dano moral, etc. Não podemos afirmar isso com certeza, tá? Então, é uma teoria muito interessante que está ganhando força aí nos últimos anos, principalmente porque em 2018 o STJ começou a admitir essa teoria, mas não todo o STJ, não são todos os ministros do STJ, da terceira turma e da quarta turma, que julgam essas questões que estão a favor, né? Então, tem ainda um tempo aí que vamos levar para poder se decidir se essa teoria vai continuar valendo ou se ela vai ser descartada. Que é isso que eu vou falar agora na sequência, mas a Cristiane já observou isso perfeitamente, certo? Que depende do juiz, né? Depende do juiz, porque essa questão do dano moral e do que é dano e do que é o aborrecimento vai depender também de cada caso, da análise de cada caso, né? Esse novo entendimento que está surgindo será ótimo, exatamente. É muito bom, muito interessante, porque ele dá a nós consumidores mais suporte, né, para poder processar e conseguir, né, obter êxito aí nas causas relacionadas a essa questão, porque tem situações que são fora da realidade, assim, são situações extremamente bizarras, né? E parece que a empresa muitas vezes está ali tirando onda da sua cara, né? Tem uma conduta que estressa muito o consumidor,
que é aquela de você receber um atendimento ali de uma pessoa, aquela pessoa, olha, eu não sou a pessoa indicada para isso, vou te mandar para outro setor. Aí manda para outro setor, aí você tem que começar a história todinha de novo, do zero, com aquela outra pessoa, porque ela não sabe de nada, né? Da história que você contou. Aí lá, mas não é comigo, é com outro. E vai passando. E nisso você vai perdendo tempo. Quando você vai olhar, o seu telefone já foi lá, se é pré-pago, já foram os créditos, se é o pós-pago, a sua conta já vai resultar ali em algum valor maior, porque esses serviços de atendimento, alguns já não são mais nem gratuitos, né? Pelo atendimento pelo celular, só pelo fixo, e hoje, né, cada vez menos pessoas têm telefone fixo, então outro problema aí adicional, né? E ainda tem essa questão, quando você vai olhar, já perdeu 1 hora e meia, 2 horas do seu tempo livre para estar resolvendo um problema que deveria estar sendo resolvido em questão de, sei lá, 5 minutos. Então, isso dá um suporte maior para nós, consumidores, né, para a gente buscar essa indenização. Mas aí tem situações, né, aquela história, há casos e casos, né? Uma coisa é você ficar lá 2 horas e, né, não resolver o problema ou desligarem na sua cara. Outra coisa é você, perdi 5 minutos, vou pedir indenização. Depende, né? Então, o que é um mero aborrecimento e o que é o dano? Isso vai realmente ser ali uma questão a ser aferida no caso concreto. Mas falando do tribunal, né, que julga isso essas questões com mais habitualidade, e é o tribunal aqui que serve de base, né, porque é o Tribunal Superior, né? Depois do Supremo vem aí o STJ, e é ele que julga mesmo essas questões, né, porque não chega a ser uma discussão constitucional. Então, falando do STJ, só para esclarecer, essas questões de direito do consumidor, elas entram para julgamento lá no STJ em 2 turmas, a terceira e a quarta. E vocês vão observar aqui, várias vezes eu vou falar disso, né? É a primeira vez que eu estou falando hoje, mas em outros momentos essa distinção vai aparecer também aqui. Existem posicionamentos diferentes entre a terceira turma e a quarta turma. E aí vai ser preciso, em alguns momentos, que o STJ unifique os posicionamentos. Mas isso ainda não aconteceu nesse caso específico. Então vamos ver como é que a terceira turma julga e como é que a quarta turma tende a julgar, porque tem um julgamento aí que está ainda, né, sem definição por conta da pandemia. Então, a teoria do desvio produtivo, do Marcos de Saune, ela vem sendo aplicada pela terceira turma, certo? Desde 2017. E ela ficou mais clara em 2018, nesse julgamento aí do recurso especial 1.260.458, que teve como relator o ministro Marco Aurélio Belize, né, e foi julgado lá em abril de 2018. Mas já há julgados desde 2017 que admitem a teoria do desvio produtivo. Praticamente quando o Marcos de Saune lançou a teoria, praticamente ali já nos primeiros meses, a terceira turma já começou a adotar em alguns julgados esporádicos, né, mas em 2018 é que a teoria ganhou mesmo força, né, e tem sido aplicada de maneira recorrente na terceira turma. Vamos ver esse julgado aí específico de 2018 para a gente ver qual é a argumentação, por exemplo, que o Marco Aurélio Belize usou e que os outros ministros da terceira turma também têm usado, né, para aplicar essa teoria do desvio produtivo. Então vamos ver aí o que é que o Marco Aurélio Belize afirma nesse julgamento do recurso especial de 2018. Especialmente no Brasil, é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão, consumidor, em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Isso aí é fato, a gente sabe muito bem. Acho que todos nós já passamos pelo menos alguma vez na vida por uma situação dessas. Então, esse é o posicionamento do Marco Aurélio Belize. Então, ele vai de acordo, né, e ele usa justamente esse argumento. Né? As empresas têm se utilizado desses artifícios, né, e têm colocado no mercado produtos e serviços defeituosos, têm tido essas atitudes abusivas, e isso tem que ser punido, né, aqui do ponto de vista de danos indenizáveis. Então, o Marco Aurélio Belize concorda com a teoria do desvio produtivo e leva em consideração esses fatores, né, para aplicá-la lá. E esse posicionamento tem sido seguido pelos seus pares, pelos outros ministros da terceira turma, certo? Porém, com a quarta turma do STJ, o posicionamento não é o mesmo, tá?
Na quarta turma, não há o mesmo entendimento que a terceira turma. Por exemplo, nesse julgamento do recurso especial 1.406.245, o relator Luiz Felipe Salomão afirmou o seguinte: esse julgamento ele começou ano passado, 2019. O relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, mas a gente vai ver que esse julgado ainda não terminou, né? Não foi definida ainda a decisão, já que o julgamento foi interrompido aí por pedido de vistas antes da pandemia, e de lá para cá não houve mais nenhuma decisão do STJ, né, nem contrária nem favorável. Mas a decisão do Luiz Felipe Salomão, ela mostra essa tendência da quarta turma que não admite ainda essa teoria sendo aplicada por lá. Vejam só o que é que o Luiz Felipe Salomão afirma no seu voto. É recorrente o equívoco de se tomar o dano moral em seu sentido natural e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável e, mais comumente, correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Então vejam que o Luiz Felipe Salomão ele considera que o desvio produtivo existe, porém não é indenizável, né? Ele equipara o desvio produtivo a um mero aborrecimento, né? Que é a dor, aborrecimento, sofrimento, frustração. São situações que nos deixam numa situação, né, com sentimentos de frustração, de aborrecimento, de chateação. Mas na visão dele, Luiz Felipe Salomão, isso não seria motivo, né, para se conceder indenizações por dano moral, e aqui especificamente pelo dano, pelo desvio produtivo, o dano existencial do desvio produtivo, o dano produtivo. Então, no entender do Luiz Felipe Salomão, não haveria indenização aqui. Pode até haver a questão do dano moral na perspectiva natural, mas não jurídica, na visão dele. Então, não seria um dano indenizável, porque entraria, né, na história do mero aborrecimento. E o mero aborrecimento, como vocês já sabem, ele não gera o dever de indenizar. Então, a quarta turma ainda está nesse nível. Então, não está decidindo pela aplicação da teoria. E aí, o que fazer? Bom, se um processo desses chega ao STJ, o que a gente tem aí como prever é o que pode ser definido. Na terceira turma, provavelmente vai se usar a teoria do desvio produtivo e esse dano será indenizável. Na quarta turma, não será. Vai ser um mero aborrecimento e não haverá indenização. E se houve, né, ela vai ser diminuída ou até extinta, né, por esse motivo. Então, essa é a dicotomia, esse é o problema que acontece aí no STJ e que, em algum momento do futuro, espero que próximo, né, o STJ defina qual é aí o posicionamento. Aí deve ter uma unificação de posicionamentos, ou pela aplicação da teoria, ou pela não aplicação. Por isso que a Cristiane falou lá que em União dos Palmares o juiz não aplica, e em outros lugares vai acontecer a mesma coisa, porque não tem definição, não há uma segurança jurídica, né, ainda tão forte a ponto de dizer que essa teoria é aplicável a todos os casos. Não, né? É um suporte. A gente, como advogado, pode usar, né, para fundamentar melhor os interesses do nosso cliente, os direitos dele, inclusive, mas não há uma garantia de 100% porque, de obtenção de êxito, porque isso vai ser analisado caso a caso, e aí vai se levar em consideração se isso é mesmo um dano, e sendo dano, se vai ser, então, indenizável, né? Seguindo aí esses posicionamentos, a gente já tem uma tendência, né, de ver que há variações, né? É possível que no Tribunal de Justiça de Alagoas os desembargadores tomem um posicionamento e juízes de primeira instância outro, né? Isso é natural, já que não há uma jurisprudência formada e aqui não tem repercussão geral, não tem tema ainda, né, colocado aí que o STJ já tenha definido como um tipo de precedente aí a ser seguido pelas outras cortes, né? E aí, como eu falei, o julgamento desse recurso está em aberto lá na quarta turma desde 2019, quando houve concessão de pedido de vistas a outros ministros que participam do julgamento. Né? Os outros ministros da quarta turma estão vendo aí, estão analisando, né, se é possível ou não aplicar essa teoria. E aí, dependendo, vamos poder ver no futuro próximo, talvez quando a pandemia aí passar, né, e voltar às atividades
presenciais do STJ, se a quarta turma vai adotar o mesmo posicionamento da terceira, aplicando essa teoria, ou se vai continuar sem aplicar. E aí, se continuar sem aplicar a teoria do desvio produtivo, vai chegar um momento em que vai ter a unificação da seção, né? Que tem lá a seção responsável pelas turmas, e aí na decisão da seção vai ter que se definir qual é a posição a ser aplicada na terceira e quarta turma. Se é a aplicação da teoria do desvio produtivo ou se não, vai se considerar essa teoria. Certo, gente? Deu para compreender tudo aí direitinho? Como é que funciona essa teoria do desvio produtivo? Professor, Oi? tem uma dúvida. Normalmente não entra nesse desvio produtivo aquele curto intervalo de tempo, né, para que o consumidor, em tese, perdeu, por exemplo, 5, 10 minutos, não entraria. Isso. Porém, que se isso fosse algo reiterado, por exemplo, um consumidor comprou um produto, ele apresentou um vício, e ele levou realmente para o conceito, o próprio fornecedor, né, para ele ajeitar diversas vezes. Esses pequenos intervalos de tempo poderiam ser, de certa forma, acumulados para gerar esse tempo vital, tempo produtivo? Essa pergunta é bem interessante, e até porque ela vai entrar agora no próximo tema, né, do vício. A gente vai ver que tem um prazo lá que o fornecedor tem para responder, né? Ele tem um prazo legal, o direito dele, 30 dias. E aí, dentro desses 30 dias, eu vou falar daqui a pouco, ainda hoje, né, como é que isso vai funcionar. Se esse prazo tem que ser ininterrupto, se pode sofrer interrupções, se né, você tem essa situação que você falou, tipo, a assistência técnica dá 5 dias e resolve o problema parcialmente, mas o problema volta, ou então aparece outro, aí mais 5 dias. Será que isso é possível? Então, essas questões aparecem também. Nesse caso específico, não seria, né, a questão de você levar a assistência técnica em si. Isso está dentro do vício e aí está coberto por essa norma lá que a gente vai ver que está no artigo 18. Mas aqui o que poderia ser o desvio produtivo seria o fato de que o consumidor poderia comprovar que, por exemplo, estaria perdendo o seu horário de almoço, né, aquele tempinho ali bem curto que ele tem para almoçar, para poder ir à assistência técnica. E cada vez que ele vai lá, é um transtorno, porque ele perde o tempo de almoço, poderia almoçar, e deixou de almoçar porque estava lá esperando ser atendido pela assistência técnica. Então, essa questão do tempo que se leva aí para ter o atendimento e tal, que poderia configurar nesse seu exemplo o desvio produtivo, né? Na questão específica do conserto, né, quanto tempo se leva para consertar e tal, isso está coberto lá já pelo Código do Consumidor, né, por esse prazo aí dos 30 dias para resolver o vício. Aí esse não seria especificamente o vício que levaria o desvio produtivo. Seria justamente essa questão do transtorno, do tempo perdido aí entre uma ida e outra, né, dessas idas e vindas para que essa pessoa fosse lá para assistência técnica ou para outro lugar para ser atendida para tentar resolver o problema. Mas foi legal a pergunta por isso, né, porque tem esse outro prazo que a gente vai ver que está coberto lá. Então, é uma coisa também, um fato que o STJ vai levar em consideração na quarta turma, a depender do caso, que é isso, né? Se você já tem outro dano que é cabível ali de ser aplicado, né, a indenização, se você já tem a questão lá do vício, que tem essa norma específica, no fato que você vai poder ter a aplicação de danos materiais e tal, então, pode ser que isso já seja coberto, né? Vocês sabem que é possível, claro, acumular todos os danos, então é possível você pedir na inicial dano material, moral, estético e por aí vai. Mas aí vai caber ao juiz realmente decidir caso a caso. E pode ser, inclusive, que o juiz entenda que já nessa questão do transtorno e tal, o dano moral propriamente dito, o dano moral puro e simples, já cobre. Então, não precisa você recorrer à teoria do desvio produtivo, à teoria da perda de uma chance, porque essa ideia já estaria coberta pelo próprio dano moral, certo? Vou para o intervalo aqui, já volto. Já já a gente retoma, tá?